Existe vida após a morte? De Geraldo Sampaio Júnior. Introdução. A ideia deste audiolivro nasceu em mim após os primeiros contatos que tive com a filosofia. Essa disciplina, totalmente cética em questões de espiritualidade, mostrou-me uma nova maneira de entender a realidade humana. Ela, ao mesmo tempo em que me desestimulava a crer em coisas que não eram apreensíveis pelos 5 sentidos físicos, como a vida após a morte, por exemplo, mostrava-me outra realidade, as limitações da razão humana. Nessa época, em 2004, eu vivia numa mentalidade voltada para questões espirituais, apresentadas por Allan Kardec e pelos demais escritores e médiuns espíritas, não me preocupando muito com as limitações da razão humana. Ao tomar contato com os livros de filosofia, totalmente voltados para a racionalidade, passei a me questionar mais sobre o que lia, não tão crente em tudo o que chegava às minhas mãos. Foi a partir daí que pensei em encontrar um meio termo entre a filosofia e o espiritismo. Digo isso porque percebi que havia adquirido os pontos centrais dos questionamentos filosóficos e também os mecanismos que a filosofia usa para questionar. Em espiritismo, reconhecia possuir um grande conhecimento. Então, percebendo que a filosofia não está totalmente errada com seu ceticismo e também, em grande parte, por existir há 2.500 anos aproximadamente, o que faz dela uma fortíssima área do conhecimento humano, pensei ser possível mesclar conceitos, ideias, princípios e postulados de ambos e projetá-los para tentar granjear a atenção dos ouvintes mais exigentes com as questões racionais. É óbvio que não me considero um especialista em filosofia a ponto de abordar com toda a tranquilidade possível sobre as aporias filosóficas em confronto com o pensamento lúcido de Allan Kardec, mas percebo que, sem iniciativas, nada se consegue. Confesso ainda desconhecer qualquer obra na literatura espírita que tenha feito o que estou tentando fazer: confrontar espiritismo e filosofia. Quero informar ainda que entre os anos de 2004 e 2005 mantive um longo contato semanal via e-mail com Reinaldo Sampaio, um primo que na época estava se doutorando em filosofia pela Unicamp. Durante esses anos, nos e-mails, trocávamos informações sobre a vida humana e o seu sentido mais profundo, principalmente a ligação do ser humano com Deus e com a espiritualidade. Para Reinaldo, totalmente cético em espiritualidade, talvez em razão das fortes regras acadêmicas na maneira de se adquirir conhecimento seguro e também, talvez, pela forte influência do pensamento aristotélico, informações sobre vida após a morte e reencarnação eram questões totalmente obscuras e quase inalcançáveis pela razão humana. Para mim, as questões apresentadas e que envolviam espiritualidade eram normais, fazendo parte do meu dia a dia. Mas percebia que todas as vezes que tentava convencê-lo sobre essa realidade, ele se mantinha endurecido em aceitá-las. Acredito que isso decorria da falta de argumentação lógica de minha parte, nos moldes acadêmicos, sobre a maneira correta de se entender o mundo e a realidade humana. Relatar apenas a vida no mundo espiritual ou falar das consequências da reencarnação sem antes justificar ou provar que ambas as possibilidades existem e são reais, aparentou-me ser o motivo do endurecimento dele em crer naquilo que eu lhe apresentava. Com isso, fui percebendo que para se conquistar a atenção de um estudioso em filosofia, que para mim representa a classe dos intelectuais pouco maleáveis às informações espíritas, é preciso muita perspicácia no momento em que se escreve sobre espiritualidade. Para nós, espíritas, crentes nas informações de Kardec e Chico Xavier, não existe a necessidade da justificativa ou mesmo a comprovação daquilo que lemos, mas para pessoas como Reinaldo, totalmente céticas e racionais, aparenta-me serem necessárias provas para tudo aquilo que não esteja ao alcance dos 5 sentidos físicos. Outro motivo que me levou a trabalhar neste audiolivro foi a questão que envolve as provas científicas que existem em
Sample complete. Ready to continue?